Graça e paz. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, um comentário de um vídeo que eu assisti. Não vou colocar aqui vídeo de ninguém, nem voz de ninguém, nem fotografia de ninguém. Mas eu quero fazer apenas um comentário, porque este irmão, ele diz que o preterismo completo é uma doutrina demoníaca. Veja. Por quê? Segundo ele, porque não crê na volta de Jesus, não crê no arrebatamento, transformação dos corpos e etc e tal. E para ele isso é uma aberração escatológica. Ok? Primeiro ponto que eu queria falar aqui, antes de começarmos, é que não existe uma verdade absoluta, irmãos. Todo princípio de uma verdade absolutista é uma ditadura de opinião. Toda. Então não existe esse negócio, não, a minha verdade é a certa e você tem que se calar e se curvar à minha verdade. Isso não existe, tá? Segundo ponto é que ele se denomina parcial preterista, diz que o que ele crê é uma doutrina. Beleza, mas nós que entendemos o Evangelho da Graça, que é tudo consumado, entende? E se é tudo consumado, a escatologia também é consumada. Não pode ser o Evangelho, se uma coisa é consumada, a escatologia ainda irá acontecer, porque todo o ministério de Jesus foi pautado nisso, foi na sua morte, ressurreição e sua vinda. Foi tudo pautado nisso. Então não existe evangelho sem escatologia consumada. É o que eu penso, é o que eu acredito, tá? Então é isso aí. Então para ele isso é aberração, porque nós acreditamos nisso aí. E então ele falou que Mateus 24 é dividido em duas partes e Apocalipse também é dividido em duas partes. Veja, eles pegam Mateus 24, até do capítulo 1 até o 34, ele diz que é a primeira resposta da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Veja, os preteristas parciais, eles dizem, tá, que os discípulos fizeram duas perguntas distintas a Jesus. A primeira pergunta é quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo e que não ficaria pedra sobre pedra. E a outra pergunta seria um sinal, né, que é um sinal que haveria de vir, né, na sua volta. Que sinal haverá de sua volta? Que Mateus 24, 34 diz assim: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Não vamos entrar nessa questão de mundo aion, né? Mas, então aqui eles dividem isso em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 34, né? Eles dizem que é a primeira pergunta que os discípulos fazem do templo, que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, o que acontece? Tudo que está escrito do capítulo 1 até o 34 termina ali no 34. A primeira pergunta termina no 34. A partir dali, do 34 em diante, já é a segunda pergunta, que é um sinal da sua vinda e do fim do mundo. Aí é onde Jesus começa a discorrer todas as coisas que irá acontecer. Né? Estivermos no campo, um será levado, outro será deixado. Aí não, arrebatamento vai acontecer, tá vendo? Então, essa é a divergência teológica, escatológica, né, dos parciais preteristas.
E a mesma coisa eles fazem com o livro do Apocalipse. A mesma coisa. Eles dizem que o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 20, tá? Já aconteceu. Do 20 em diante ainda vai acontecer, né? Só que temos aqui um erro, né? Um probleminha, não é nem um erro, nós temos aqui um probleminha para poder resolver. Que problema é esse? No Apocalipse, deixa eu adiantar aqui, deixa eu ver aqui, lá no capítulo 1, verso 3, ele fala assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E no Apocalipse, tá? 22, que já faz parte da segunda parte da pergunta, né, dos discípulos, segundo eles, ou algo que iria acontecer ainda no futuro, diz o seguinte, 22:7 diz o seguinte: eis que venho sem demora. Eu acho que é a mesma interpretação que tem que ter do capítulo 1 em diante, é a mesma interpretação que tem que ter do 20 em diante. Esse sem demora, sem demora é algo que não vai demorar, é algo que está perto de acontecer, é algo que está muito próximo de se acontecer, né? Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia deste livro. No 12 diz assim: eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Veja, que não ia demorar. E no versículo 22, 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, o Apocalipse do primeiro capítulo que diz lá: bem-aventurado aquele que lê o livro, né, e ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Do início ao fim, o Apocalipse fala da mesma coisa. Tem a mesma narrativa. É que tudo ia se cumprir no primeiro século. Não tem nada para se cumprir ainda, né? Aí os irmãos parciais preteristas vivem atacando, dizendo que é doutrina demoníaca. Meu irmão, antigamente eu era radical desse jeito. Quando eu não conhecia o Evangelho, eu era radical. Eu tinha sobre meus ombros a responsabilidade de converter pessoas, de tirar pessoas do suposto mundo que ela vivia. Por quê? Porque eu tinha maior medo de quando Jesus voltasse, sabe? E eu não tinha nada para apresentar a ele. Meu Deus do céu, como eu me preocupava com isso, né? Hoje já vejo que não tem nada a ver esse negócio, não é bem assim, né? Então, eu estou liberto disso, mas a pessoa que ainda é meio preterista, né? Eu costumo dizer que um parcial preterista é metade futurista, né? Ele é um parcial futurista. Meu Deus, é um futurista pela metade. Ou seja, não é nem preterista e nem futurista. É a metade de um, metade de outro, né? Ô, meu pai. Então, meus queridos, esse pequeno vídeo foi só para poder eu esclarecer essa opinião, né, a respeito do parcial preterismo. O importante é que nós devemos respeitar a opinião do irmão. Ok, essa opinião, beleza, né? Não deve... Respeitar é uma coisa, né? E concordar com o que é dito é outra, né? Então, eu respeito o máximo possível a opinião de todo mundo. Tanto é que eu tenho ainda irmãos, né? Irmãos que eu digo pessoas que estão dentro do sistema religioso e são meus amigos. São meus amigos.
né? Por quê? Porque eu respeito, eu não invado a privacidade deles como eu fazia antes. Não invado mais. Quando me dão uma oportunidade, eu falo da graça. Mas quando não dão, fico na minha. Eu converso de futebol, converso de política, o que tiver que conversar, eu converso de boa. Mas quando eles pedem minha opinião a respeito de alguma coisa, aí eu dou a minha opinião. Deixo bem claro, olha, é a minha opinião e você não precisa acreditar nisso. Porque hoje eu não tenho mais a obrigação, a responsabilidade no meu ombro de carregar pessoas para o céu. Não. Graças a Deus, Cristo já vive em mim, já estou reinando em vida com Ele, né? E o resto, meu amigo, o resto é o resto. Amém, meu pessoal? Estamos ficando por aqui. Graça e paz para todos. Comentem, curte, compartilhem.